a importância de uma perspectiva positiva da doutrina e da existência da Igreja. Eu sou Ezequiel Gomes e convido hoje você a refletir um pouco sobre um tema absolutamente profundo e complicado a respeito da existência da Igreja. Algumas pessoas consideram a religião ou a existência da Igreja, e aqui por Igreja eu entendo todo o fenômeno da existência de seguidores de Deus. Obviamente eu falo num contexto cristão, eu falo num contexto adventista do sétimo dia, que é a minha igreja, a minha religião, mas dentro da minha igreja, da minha religião e para além dela, dentro do cristianismo de uma forma mais ampla, e creio eu dentro das questões religiosas de uma forma muito ampla e generalizada, fora do cristianismo também, a religião, ela, de alguma maneira, atrai a existência de algumas tensões e dificuldades dentro das comunidades ou das sociedades humanas que contêm esse elemento religioso, espiritual e etc. Também é importante entender que não existe grupo de pessoas alheios a esta realidade. Todo mundo, de alguma forma, tem uma religião, vai em uma igreja ou, pelo menos, tem conhecidos, familiares, amigos, chefes, colegas de trabalho, etc., que têm religião, que vão na igreja e etc. Então, assim, não existe praticamente ninguém alheio a esta discussão na face da Terra, ainda que existam muitas igrejas, muitas religiões, muitos grupos diferentes, mais ou menos isolados, apesar da globalização hoje você tem, obviamente, grupos isolados ainda, mas até onde eu sei, não existe grupo humano que não lide com questões que vão além da experiência humana. Então, questões que lidam com a origem do universo, o que acontece depois da morte, e toda uma questão de um mundo espiritual, de um mundo invisível, de um senso de sentido da vida ou não, e etc. E esse é um fenômeno absolutamente amplo, absolutamente complexo. Então, essa é a realidade. Falando agora dentro de um contexto cristão adventista, a minha igreja, a minha religião está envolvida em infinitas polêmicas sobre questões centrais ou periféricas da existência humana. Só que uma questão interessante é que tudo é discutível e tudo é discutido na face da Terra. Ainda que você tenha para você que certas questões são inquestionáveis e etc., a experiência humana nos diz que tudo em absoluto é questionável e pode ser questionado. Então, por exemplo, para algumas pessoas, a ideia de que Deus existe é um fato inquestionável. Mas esta ideia da parte de algumas pessoas não pode negar a realidade de que a fé em Deus é questionada amplamente, explicitamente, por muita gente na face da Terra, entende? Então, quando eu digo que tudo é discutível ou tudo é discutido, não é que não existe verdade e etc. Mas que qualquer verdade é discutida e é discutível, né? Se não fosse discutível, não seria discutida. Só que aí o que acontece? Diante do fato de que tudo é discutível e tudo é discutido, cria-se uma impressão muito forte na mente de algumas pessoas, ou da maioria das pessoas, não sei, de que o mundo religioso ele é extremamente bagunçado, extremamente confuso, extremamente complexo, extremamente maluco. Isso num sentido pejorativo ou não. E tudo muito amplo, né? Vamos pensar. Além de tudo isso, do que se pode discutir e do que se discute, a religião traz para nós a discussão abundante de muitos temas negativos, ok? Isso é muito comum.
trabalhando de uma forma muito simplista e superficial, pense assim, olha, conceitos como queda, pecado, apostasia, mentira, diabo, sofrimento, guerra, morte, aplicados a questões também particulares, então pecados do sexo, pecados do dinheiro, pecados da violência, pecados da cobiça humana, dos desejos, dos caminhos, dos prazeres, sei lá do que, um monte de coisa. É absolutamente abundante a quantidade de questões negativas que a gente se pega discutindo quando a gente vive num ambiente que valoriza as questões religiosas. Obviamente também que essas questões elas não são unicamente das pessoas religiosas. Os não religiosos, vamos pensar assim, se é que eles existem, mas os não cristãos, os de outras religiões ou pessoas mais céticas em relação à religião em geral, também discutem temas negativos, porque o mundo contém mal e negatividade. Ok. Mas a religião ela não transcende esta realidade humana e ela se concentra nesta realidade para oferecer respostas, e aí existem algumas promessas e perspectivas de solução. Então, mensagens relativas à salvação de uma forma geral, a graça, a fé, ao amor, a ressurreição, a transformação e etc., acabam criando essas promessas e perspectivas de solução para os problemas negativos. Então, dentro de um contexto cristão, o negativo ele é enfatizado para estabelecer o problema, para que então a solução possa ser oferecida nos termos que eu coloquei, da salvação pela graça, pela fé, pelo amor e etc, ok? Por Cristo e tal. Só que aí, gera-se também um segundo problema, se é que a gente pode dizer assim, de que as pessoas que creem no mal e na solução do mal nos termos da igreja e se unem para ser igreja, não desfrutam de uma superação dos problemas do mal que eles julgam superáveis pela graça, pelo amor, pela fé, pela salvação e etc., de maneira que permanece uma realidade muito incômoda, que é a realidade do mal também na igreja. Existe, obviamente, todo o contexto do mal que existe fora da igreja existe dentro. Então vamos pensar: fofoca, mentira, passar a perna, adultério, idolatria, maldade, maus julgamentos, relacionamentos quebrados, corrompidos, ganância em torno de dinheiro, de liderança, de fama, de status e etc., também são experimentados num contexto de igreja, ok? E aí muitos apontam essa questão que existe um amplo abismo entre as doutrinas e as práticas dos religiosos, acusações de hipocrisia, de incoerência, etc., são abundantes e todo mundo tem o que reclamar da igreja e do mal e do pecado e disso e daquilo. O quadro é esmagador, é estarrecedor e é também desanimador para muitas pessoas ou para a maioria das pessoas. Esse quadro ele explica um pouco a pluralidade de igrejas, explica um pouco a experiência dos chamados desigrejados, também explica um pouco o ceticismo e o ateísmo. Em algumas medidas isso tudo tem a ver com esse contexto amplo que eu estou colocando aqui. E o quadro é esse, a realidade é essa, e aí, como é que a gente lida com isso? Será que é possível a gente desenvolver e manter uma perspectiva positiva da doutrina da igreja, da realidade da igreja, diante desse quadro? Obviamente que eu vou propor aqui algumas questões muito simples, simplesmente como perspectivas do problema, que obviamente precisa e deve ser trabalhado de forma extensa e ampla por cada um que faz parte de uma igreja, precisa pensar com muita seriedade nestas questões e em algumas das suas implicações. Agora sim,
praticamente tudo tem dois lados, né? Tudo pode ser avaliado de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa, ok? Vamos pensar, por exemplo, assim, quando a gente fala do céu e da santidade, da perfeição eterna na presença de Deus. Essa é uma perspectiva muito positiva, mas muitas pessoas veem coisas negativas num quadro dessa natureza. Então lá no céu eu não vou ter livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal, então eu já não vou ser livre, então é uma rotina enfadonha, cansativa, onde Deus é um camarada egoísta que está no centro de tudo, e etc, 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 etc. Então é o seguinte, mesmo diante de uma mensagem extremamente positiva, as pessoas podem avaliar essa mensagem de forma negativa. E eu estou dizendo isso para fazer o caminho inverso. Olhando para as realidades negativas e não negando a existência delas, eu gostaria de tirar lições positivas, ok? Assim como as pessoas podem ver mal nos quadros bons, eu quero ver algumas coisas boas nos maus. Então vamos pensar. Essas discussões sobre o que é a verdade e as divergências de opinião dentro de um contexto cristão ou não cristão sobre o que é a verdade revelam que, obviamente, existem abordagens e percepções plurais a respeito destes fenômenos. Isso é avaliado de uma forma muito negativa porque as pessoas se sentem um pouco sem base e sem chão sobre em que acreditar, certo? Existe gente que defende qualquer coisa e que ataca qualquer coisa. Qualquer coisa que você crer ou não crer poderá ser defendida ou atacada dentro de inúmeros contextos, inúmeros conceitos, inúmeras questões. E às vezes as pessoas olham para esse quadro e se sentem assim muito em dúvida, muito incertas sobre como entender a verdade. E isso é um quadro muito complicado, obviamente que a busca pela verdade, ela obviamente é a busca mais complicada que existe na face da Terra, e você poderia pensar em perspectivas científicas, perspectivas teológicas, perspectivas filosóficas, e você pode gastar a sua vida inteira avaliando esta busca pela verdade, e ainda assim tem muitas dúvidas, tem muitos problemas, tem muitas coisas sem respostas e tal. Agora, a existência dessa complexidade enorme e dessas divergências enormes, ela não precisa significar um agnosticismo absoluto, onde ninguém pode saber nada e tudo é absolutamente relativo e tudo é absolutamente complexo, porque tudo pode ser questionado. Apesar de existir uma tendência nesta direção na nossa sociedade hoje, vamos chamar isso aí de pós-modernismo, vamos pensar assim, apesar disso, a existência de divergências, múltiplas perspectivas e etc., é o que permite que nós tenhamos a perspectiva que a gente tem. Porque vamos pensar que fosse proibido ter múltiplas perspectivas, e a minha fosse a perspectiva proibida, só a sua fosse a perspectiva correta. Eu perderia a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de religião, a liberdade de filosofia, a liberdade de um monte de coisa, essencial para a nossa vida em busca da verdade. Então a existência de múltiplas perspectivas de divergências, ela é ruim no ponto de harmonizar tudo, porque chega em algum momento que uma coisa é contraditória com a outra, e não dá para ser harmonizado, em algum momento alguém vai estar errado e alguém vai estar certo. Mas mesmo que a gente tenha um pouco de dúvida sobre quem está certo e quem está errado em milhões ou zilhões de discussões específicas, a divergência ela não é totalmente negativa, uma vez que ela possibilita que cada um tenha a sua perspectiva. E isso não é ruim. Então, antes de você olhar para esse quadro e dizer que tudo é muito confuso, muito complexo, muito opressivo, muito complicado, etc. e tal, avalie que esta realidade é a realidade que possibilita o seu pensamento, a sua filosofia, a sua religião, o seu pensamento. E isso não precisa ser algo ruim. Obviamente, se você quiser responder para o mundo o que é a verdade e convencer o mundo inteiro da sua verdade, eu garanto que você vai ter muito problema e dificilmente vai ter sucesso na sua empreitada. Mas, de qualquer forma, você só pode empreender essa empreitada ou desejar empreendê-la se você tiver direito às suas perspectivas, tá bem? Outra coisa. A questão sobre aquela frustração das promessas de salvação diante da realidade da igreja. Então a igreja
diz que para esses problemas todos do relativismo, do pecado, da maldade, do sofrimento, da morte, etc., existe solução em Cristo. A solução passa pela revelação bíblica, pela ressurreição, pela experiência da salvação, pelo arrependimento do pecado, pelo batismo, por uma nova vida em Cristo, por uma nova ética, por uma nova lei, um monte de coisas. Beleza. Só que assim, olha, o fato de existirem problemas nesta experiência dentro da igreja não precisa ser algo avaliado de uma forma tão negativa, uma vez que as promessas de solução pressupõem os problemas. A igreja, ou a Bíblia, ou a Palavra de Deus, ou Cristo, prometem solução contra a morte. Mas se a morte deixasse de existir e deixasse de ser um problema, esta própria solução se esvaziaria de conteúdo e, obviamente, ela perderia o sentido. Por exemplo, no momento depois que todo mundo ressuscitar, por exemplo, essa mensagem de que a vitória contra a morte na ressurreição, ela vai perder o seu sentido de ser proclamada a cada momento no contexto da existência de criaturas mortais, ok? Então vejam, nós vamos proclamando as soluções dos problemas, não negando os problemas, mas vivenciando os próprios problemas. Então, eu digo para você que existe solução para o problema da culpa de quem peca. E ao proclamar esta verdade bíblica, cristã e etc., eu vou experimentando ela, porque eu vou pecando, vou sendo culpado e vou precisando também entregar as minhas culpas e experimentar perdão dessas culpas através da oração, através da confissão, do pecado e etc. Então assim, olha, o fato de que a gente não transcende os problemas ainda em última instância, não devem fazer com que a gente considere essa realidade absolutamente incompreensível, tudo muito negativo, a igreja como muito hipócrita, muito errada, porque ela promete algo que não se concretiza na realidade. É verdade que as soluções últimas dos problemas do pecado, da morte, etc., ainda não aconteceram. Mas muitas das questões que a igreja proclama como verdade, elas já vão sendo experimentadas como verdade na realidade. Então imagine que exista uma paz que excede todo o entendimento através da salvação em Cristo. Quem experimenta a salvação em Cristo, experimenta essa paz que excede todo o entendimento. E ainda que cada um experimente de uma perspectiva, de uma maneira e em graus e formas diferentes, aqueles que experimentam salvação experimentam essa paz, e eles contam uns com os outros como é que é a perspectiva de um, como é que é a perspectiva do outro, e crescem com as visões diferentes, etc., uns dos outros. De maneira que a gente não nega que essas coisas são verdades, a gente simplesmente entende que o problema do mal ele é muito complexo, e ele envolve cada um de nós nessas dificuldades todas, e que mesmo em meio a algumas soluções, a gente não encontra soluções últimas. Mas porque encontramos algumas, confiamos que um dia vai chegar a solução última. Então isso não precisa ser um motivo assim de muita acusação amarga contra a igreja. Eu não ressuscitei ainda, viu? Se prometeu aí, o meu pai morreu há 50 anos e não ressuscitou ainda. Olha aí, a igreja não presta, não serve pra nada, porque ela prometeu uma coisa que ela não entregou. Não, peraí, Jesus vai voltar daqui a pouco, e aí vamos crer que o seu pai vai ressuscitar. Então não é porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, que a gente tem que reclamar e ter essa visão amarga e negativa da realidade da igreja, ok? Outra coisa importante também, o próprio, vamos pensar assim, o próprio mal dentro da igreja cumpre profecias e autentiza as verdades que nós pregamos como igreja. A gente prega que todo mundo peca. Se nós entrássemos na igreja e ninguém pecasse, alguma coisa estava errada, você não concorda? Então percebam, mesmo em meio às coisas negativas da igreja, nós podemos e talvez devemos, e creio que devemos, manter uma perspectiva positiva da doutrina e da existência da igreja. Isso não quer dizer que doutrinariamente a igreja é perfeita e sabe tudo e tem resposta para tudo. Isso não é verdade. Muitas questões dos ateus, dos agnósticos, dos budistas, de outras religiões, etc., nós como igreja não conseguimos responder satisfatoriamente, tanto que nem todo mundo se converte à nossa religião e cada um mantém as suas religiões mesmo conhecendo a nossa. Mas isso não deve servir para a gente dizer, então a nossa doutrina não é verdadeira. Não.
as múltiplas experiências ou as múltiplas perspectivas simplesmente colocam que o problema é complexo. Não que não exista verdade, que não exista realidade, que não exista salvação e assim por diante. E em relação às questões práticas, então existe alguém que fez fofoca, alguém que te passou a perna, alguém que te machucou, alguém que foi incoerente dentro lá da igreja, etc, etc, etc. Mesmo assim, a gente pode manter uma perspectiva positiva da existência da igreja, porque aos trancos e barrancos, de queda em queda, a gente também vai tendo a experiência de graça sobre graça, de fé em fé. E existe solução para os problemas daqueles que nos machucam, bem como para os nossos problemas que às vezes machucamos os outros também. E se a gente se fechar na negatividade, de que a igreja é muito complicada, é muito errada, é muito ruim e não tem solução, a gente vai acabar fechando a esperança para nós mesmos, porque nós também somos muito errados, muito ruins, muito complicados e etc. Então, assim como nós podemos ter uma visão positiva da nossa vida em perspectiva do futuro, apesar dos problemas e do mal, nós devemos manter algo semelhante em relação à igreja, manter uma perspectiva positiva sem negar os problemas do pecado e do mal e etc. E buscar ajudar as pessoas a não se entregarem ao desânimo, à tristeza, à desesperança, em nome das dificuldades da realidade. Lembra do que Jesus fala? No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo é o lugar dessa complexidade, dessa maldade, desse pecado, dessa incoerência, e o mundo inclui a igreja nesse ponto. Porque a igreja não é melhor do que o mundo. Veja as taxas de divórcio. Vejam os problemas que muitas vezes as politicagens, as sujeiras, as maldades, as malícias, as pequenezas, né? O plural de pequenez, não sei como é que é. As inúmeras realidades ruins, chatas, pecaminosas da igreja. Pensa em tudo isso. Ainda assim, tudo isso é o problema, mas esses problemas eles podem ir sendo solucionados. Então imagine uma pessoa que era muito fofoqueira e hoje não é, muito mentirosa e hoje não é, adúltera e hoje não é, mentirosa e hoje não é. E estas pequenas vitórias que vamos tendo abrem perspectivas para vitórias maiores, e ainda que a gente não negue a realidade de que temos problemas e continuaremos a ter, isso faz com que positivamente possamos olhar para além dos problemas e confiar na graça que nos está sendo revelada através de Jesus Cristo. É por isso que se você vê discussão, briga, polêmica, incoerência, maldade, problemas dentro da igreja em geral, você não deve se desanimar. Você deve erguer a sua cabeça para o céu, saber que próxima está a vinda de Cristo e tudo o que hoje é obscuro será revelado, não há nada que está escondido que não será revelado. E assim a gente descansa numa perspectiva positiva da doutrina da igreja, da existência da igreja, a despeito e apesar dos problemas, sem negar a realidade desses problemas, ok? Espero que você tenha gostado dessa reflexão, uma reflexão importante. Muitas vezes eu mesmo sou uma pessoa acusada de ser muito negativa, até por causa de enfatizar muito a doutrina do pecado, que é uma doutrina negativa, mas aí é aquilo tudo que eu já expliquei. A gente só pode também ter uma perspectiva positiva das coisas se a gente entende a gravidade do problema que a gente está envolvido. Por que eu não perco a fé em Deus, na igreja e etc.? Primeiro de tudo, porque eu entendo que a doutrina da igreja e a palavra de Deus são coerentes com a realidade que eu vivo, que fala sobre o pecado. Apesar de ser algo negativo, a revelação do pecado se torna algo positivo, no sentido de que eu vejo, olha, realmente é verdade. E se o pecado é verdade, a salvação também é, porque na mesma fonte que se revela o problema, se revela a solução. E assim eu prego que somos pecadores, mas prego que tem solução desse problema em Cristo. E ainda que essa solução não se atualize em sentido último antes da sua revelação na segunda vinda, nós já vamos tendo vitórias, essas vitórias vão confirmando a verdade da palavra de Deus,
E em fé a gente aguarda as maiores vitórias que virão, sem negligenciar, obviamente, a busca das vitórias diárias e a cada momento. Portanto, enfatizar a doutrina do pecado não é você ser negativo, é você ser realista, porque o pecado é realidade. Obviamente, eu também concordo que se você se deixar fascinar pela doutrina do pecado e se concentrar unicamente nela, você pode cair sim nessa desesperança, nesse desânimo. Nunca tem solução para o seu problema, nunca tem perdão para o seu pecado, ou nunca tem vitória contra o seu pecado. E as coisas não são tão simples assim, eu também concordo. Por isso nós precisamos ter algumas vitórias contra os pecados. E Deus nos dá essas vitórias, e só não nos dá todas por uma questão um pouco mais complexa que a gente tem que trabalhar a partir da própria palavra de Deus. Romanos 11 vai dizer que Deus encerrou todos no pecado para oferecer ou conceder misericórdia a todos. Por isso é verdade que estamos confinados no pecado. Mas também é verdade que Deus deseja manifestar sua misericórdia a todos. E quando falamos de pecado, não falamos de eu santo contra você pecador. Não, somos nós dois pecadores buscando olhar para além do pecado para uma coisa positiva que é a salvação, que pode perdoar o meu pecado e me dar vitória contra ele. E assim por diante a gente vai criando uma consciência mais positiva sem negar as dificuldades negativas do mundo em que a gente vive. Por isso, o cristianismo nos habilita para a vida real, não para uma vida imaginária. E esse talvez é um dos maiores trunfos e positivos da palavra de Deus. Por isso, mais uma vez reitero a minha dica: tenha uma visão positiva da doutrina e da existência da igreja, apesar do pecado e do mal. E aí eu termino com a maravilhosa frase bíblica, né? Onde abundou o pecado, olha quanto mal, superabundou a graça. O que é positivo na doutrina e na experiência da igreja é maior do que aquilo que é negativo. Um abraço para vocês, um feliz sábado a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.